Lívia segurou a respiração quando viu Theo parado na porta do quarto da filha, observando-a em silêncio. A menina dormia tranquila depois da tempestade, e algo no olhar dele havia mudado completamente. Naquele momento, ela soube que tudo seria diferente dali para frente. Como você fez isso? Ele sussurrou, se aproximando devagar. Mas antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias onde o amor nasce nos detalhes, nos silêncios, nos momentos em que finalmente enxergamos quem sempre esteve ali, e finais que fazem a gente acreditar no amor verdadeiro. Há 5 anos, Lívia Santos acordava às 6 da manhã para chegar ao escritório antes de Theo Nogueira. Aos 28 anos, ela havia se tornado a assistente pessoal perfeita, discreta, eficiente e praticamente invisível. Sabia o café preferido dele, os horários das reuniões importantes, até mesmo o aniversário dos filhos, que ele às vezes esquecia. Theo, aos 35 anos, dirigia a empresa de consultoria empresarial que herdara do pai. Homem sério, responsável, pai dedicado de Martina, de 7 anos, e Lucas, de 5. Separado há 3 anos, ele vivia uma vida equilibrada entre o trabalho e os filhos, mas sempre corrida, sempre cheia de compromissos. Para Theo, Lívia era uma peça fundamental da sua rotina, mas apenas isso. Ela resolvia tudo sem barulho, sem drama, sem chamar atenção. Quando ele precisava de algo, bastava falar, Lívia, por favor, e a solução aparecia. Simples assim. Theo, chegaram os relatórios da reunião de ontem, disse Lívia, entrando na sala com uma pilha de papéis organizados. Separei por prioridade e marquei os pontos que precisam da sua assinatura até o final do dia. Perfeito. Como sempre. Ele respondeu, sem levantar os olhos do computador. Era uma semana comum de setembro, quando tudo começou a mudar. Theo estava na sala checando e-mails quando se lembrou do contrato da Petroflex. O documento precisava ser assinado até sexta-feira e ele havia prometido revisar ainda hoje. Lívia, chamou. Ela apareceu na porta em segundos. O contrato da Petroflex. Onde está? Na sua pasta vermelha, lado esquerdo da mesa. Theo mexeu os papéis, procurando. Não está aqui. Deixe-me ver. Ela se aproximou, organizando rapidamente os documentos. Aqui está. Você colocou por baixo da agenda. Ah, sim. Obrigado. Ele pegou o contrato, folheou rapidamente. Lívia, preciso assinar isso hoje, mas vou para a casa de campo com as crianças. Você pode levar lá para mim? Claro. Que horas o senhor gostaria que eu chegasse? Pode ser por volta das 3. É só uma assinatura rápida, você volta no mesmo dia. Lívia assentiu, já mentalmente organizando o trajeto. 2 horas de estrada, mais o tempo para a assinatura e conferência dos documentos. Estaria de volta em casa antes das 9 da noite. Na quinta-feira à tarde, Lívia pegou o carro da empresa e seguiu para a casa de campo de Theo. O tempo estava nublado, com ameaça de chuva, mas nada que parecesse preocupante. Durante o trajeto de 2 horas, ela aproveitou para ouvir música e pensar em como seria bom ter um fim de semana tranquilo depois de uma semana corrida no escritório. A estrada para a casa serpenteava entre morros cobertos de vegetação densa. A paisagem era tranquila, com vales verdes e o som distante da água correndo entre as árvores. A casa ficava no interior, cercada de árvores centenárias, e com uma vista espetacular para as montanhas. Lívia já havia estado lá algumas vezes para organizar eventos da empresa, mas sempre focada no trabalho, nunca com tempo para realmente observar a beleza do lugar. Quando chegou, encontrou Theo na varanda, ajudando Lucas a montar um quebra-cabeça, enquanto Martina lia um livro ao lado. Lívia, gritou Martina acenando. Papai disse que você ia vir. Oi, lindeza. Lívia sorriu genuinamente. Como está o livro? É sobre uma sereia que vira professora. Muito legal. Theo se aproximou limpando as mãos em uma toalha. Chegou bem? O trânsito estava tranquilo?
Sim, sem problemas. Trouxe o contrato e os anexos que você pediu. Eles entraram na casa e Lívia se surpreendeu com o ambiente. Era completamente diferente do que imaginava. Enquanto o escritório de Theo era moderno, minimalista e frio, com móveis de aço e vidro, a casa de campo respirava aconchego. As paredes eram de tijolo aparente, com vigas de madeira no teto. Sofás de linho bege ocupavam a sala, cercados por estantes repletas de livros infantis e brinquedos organizados em cestas de vime. O cheiro era de lenha e café fresco, misturado com o perfume doce das flores que Martina havia colhido no jardim pela manhã. Havia almofadas espalhadas pelo chão, desenhos das crianças colados na geladeira e fotos sorridentes em cada canto. Era um lar de verdade, construído com amor e cuidado, bem diferente do ambiente corporativo onde Lívia conhecia Theo. Ali ela conseguia imaginar o homem que ele era fora do trabalho, um pai dedicado, alguém que valorizava momentos simples com os filhos. Pode sentar à mesa ali. Vou buscar meus óculos, disse ele, subindo as escadas de madeira que rangiam suavemente sob seus pés. Lívia ficou sozinha na sala, observando as fotos nas paredes. Theo com as crianças na praia, no parque, em aniversários, sorrisos genuínos, abraços apertados. Era um lado dele que ela conhecia através das ligações e compromissos agendados, mas nunca havia presenciado. Aqui estamos. Theo voltou, colocando os óculos e se sentando ao lado dela. Enquanto ele lia e assinava os documentos, começaram a cair as primeiras gotas de chuva. Está chovendo, observou Lívia olhando pela janela. Estava previsto para hoje à noite, mas deve passar logo. Em 20 minutos, a chuva leve virou temporal. O vento balançava as árvores com força, e os pingos batiam nas janelas como pedras pequenas. O telefone de Theo tocou. Ele atendeu rapidamente. Alô? Sim, sou eu. Como assim, bloqueada? Sua expressão mudou. Entendi. Por quanto tempo? 3 dias? Lívia sentiu o estômago apertar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou quando ele desligou. A estrada de acesso foi bloqueada. Uma árvore grande caiu e causou deslizamento de terra. As equipes só conseguem começar a limpeza amanhã e pode levar até 3 dias para liberar. Lívia olhou pela janela. A chuva não dava sinais de diminuir. Eu posso tentar outro caminho. Não. É perigoso demais. A estrada secundária também está alagada. Theo suspirou. Você vai ter que ficar aqui até a estrada ser liberada. Mas eu não trouxe roupa, nem... A gente resolve isso. O importante é que você fique segura. Naquele momento, Martina apareceu correndo. Papai, Lucas está com medo da chuva. Theo se levantou rapidamente. Onde ele está? No quarto, embaixo da cama. A primeira noite foi estranha para todos. A chuva continuava forte lá fora, criando um ambiente íntimo e acolhedor dentro da casa. Theo emprestou uma camiseta azul marinho e um short de moletom para Lívia dormir, pedindo desculpas várias vezes por não ter roupas femininas disponíveis. Ela ficou no quarto de hóspedes, um cômodo simples, mas confortável, com cama de casal e uma janela que dava para o jardim dos fundos. O jantar foi simples, macarrão com molho de tomate caseiro, preparado por Theo com a supervisão especializada das crianças, como ele brincou. Martina era responsável por mexer o molho, enquanto Lucas cuidava de pôr a mesa, contando os garfos em voz alta para ter certeza de que não esqueceria ninguém. Lívia, você quer queijo? Perguntou Martina, oferecendo o potinho de parmesão ralado com a seriedade de uma chefe profissional. Obrigada, querida. Você que fez esse molho. Eu ajudei. Papai disse que eu sou a melhor auxiliar de cozinha da família. É verdade, confirmou Theo sorrindo. Ela tem muito talento. Meu pai cozinha bem, mas não igual a vovó. Lucas comentou, mexendo o macarrão no prato com a honestidade típica das crianças. A vovó faz lasanha que é igual do restaurante. Joyce, obrigado pelo voto de confiança, campeão. Riu Theo, fazendo cara de falsa indignação. Vou contar para ela que você disse isso. Pode contar. Ela fica feliz quando a gente elogia a comida dela,
respondeu Lucas, inocentemente. Lívia observou a interação, sorrindo baixinho. Era fascinante ver Theo como pai, longe da postura séria do escritório. Aqui ele ria das piadas infantis. Fazia vozes engraçadas para convencer Lucas a comer brócolis e ouvia com atenção as histórias que Martina contava sobre a escola. Era um homem completamente diferente, mais humano, mais real. Lívia, você tem filhos? Perguntou Martina. Não tenho, mas tenho uma irmãzinha mais nova, da idade do Lucas. Sério? Ela se chama como? Júlia. Júlia é nome bonito, disse Lucas, igual ao da princesa do filme que a gente assistiu. A conversa fluiu naturalmente, e Lívia percebeu como as crianças eram abertas e carinhosas. Theo também estava mais relaxado, rindo das piadas dos filhos, fazendo caretas para fazê-los comer o brócolis. Na segunda noite, o tempo ainda estava instável, com trovões ocasionais que ecoavam pela casa. Durante o jantar, Lucas começou a ficar inquieto com os trovões. Papai, e se a casa cair? Perguntou, encolhendo-se na cadeira. Não vai cair, filho. A casa é forte. Mas o barulho é muito alto. Theo tentou distraí-lo, mas Lucas estava claramente assustado. Quando foram para a cama, o menino não conseguia dormir. Por volta das 11 da noite, Lívia ouviu passos no corredor. Saiu do quarto e viu Theo caminhando de um lado para o outro com Lucas no colo. Ele não consegue dormir, explicou Theo, claramente cansado. Posso tentar ajudar? Ofereceu Lívia. Não quero incomodar. Não incomoda. Lucas olhou para Lívia com olhos sonolentos. Oi, campeão. Quer que eu conte uma história para você? Ele assentiu timidamente. Os três foram para o quarto das crianças. Martina já estava dormindo profundamente. Lívia sentou na cama de Lucas e Theo ficou na cadeira ao lado. Vou contar a história do dragão que tinha medo de chuva, disse Lívia baixinho. Dragão tem medo? Perguntou Lucas interessado. Este tinha. Ele se chamava Frederico, e sempre que chovia, ele se escondia em uma caverna bem funda. Lívia contou a história com calma, criando vozes diferentes para os personagens, fazendo Lucas rir baixinho. Theo observava, fascinado pela naturalidade dela, pela forma como conseguia acalmar o menino sem esforço. Quando Lucas finalmente dormiu, eles saíram do quarto em silêncio. Obrigado, sussurrou Theo no corredor. Você tem um dom com crianças. Elas só precisam se sentir seguras, respondeu Lívia também baixinho. Como aprendeu a fazer isso? Cuidei muito da minha irmã quando éramos pequenas. Minha mãe trabalhava à noite, então eu que colocava a Júlia para dormir. Theo a olhou de forma diferente naquele momento. Pela primeira vez, ele estava vendo Lívia não como sua assistente, mas como uma pessoa com história própria, com experiências, com qualidades que iam muito além do trabalho. Quer um chá? Ofereceu ele. Pode ser. Foram para a cozinha e Theo preparou chá de camomila para os dois. Sentaram-se à mesa ouvindo o som constante da água no telhado. Nunca perguntei muito sobre sua vida pessoal, disse Theo mexendo o chá. Normal, somos colegas de trabalho. Mas agora não estamos no escritório. Lívia sorriu. É verdade, estamos presos aqui por uma tempestade. Conte-me sobre sua família. Lívia falou sobre a mãe, enfermeira, que criou 2 filhas sozinha, sobre a irmã Júlia, que estava na faculdade de pedagogia. Sobre como aprendeu a ser responsável cedo, a organizar a casa, a cuidar dos outros. E você? Perguntou Lívia. Como é ser pai solteiro? Difícil às vezes. Eles são minha prioridade, mas nem sempre consigo dar toda a atenção que merecem. O trabalho... Ele pausou. Você me ajuda muito com isso, Lívia. Organizando minha agenda, lembrando dos compromissos deles. Não sei se já agradeci direito. É meu trabalho. Não, vai além do trabalho. Você se importa. Eles ficaram conversando até quase 2 da manhã, descobrindo coisas um sobre o outro que nunca haviam compartilhado. Theo falou sobre os medos de ser um pai imperfeito, sobre a pressão de administrar a empresa. Lívia contou sobre os sonhos de fazer faculdade de psicologia que adiara para ajudar a mãe. Na terceira e última manhã, a chuva havia parado. O sol aparecia timidamente entre as nuvens.
Lívia acordou com o som das crianças brincando no jardim e de Theo preparando café. Bom dia, disse ela entrando na cozinha. Bom dia. Café? Por favor. A atmosfera estava diferente, mais leve, mais próxima. Durante o café da manhã, Martina sugeriu que fizessem um piquenique no jardim, já que o tempo havia melhorado. Pode ser, concordou Theo. Lívia, você quer participar do nosso piquenique de última hora? Adoraria. Eles passaram a manhã no jardim. Theo e Lívia prepararam sanduíches simples, as crianças organizaram a toalha na grama e trouxeram brinquedos. Foi um momento descontraído, cheio de risadas. Lívia brincou de pega-pega com Lucas, ensinou Martina a fazer pulseiras com flores, conversou com Theo sobre livros e filmes, tudo muito natural, como se sempre fizessem aquilo juntos. Lívia, você pode vir aqui mais vezes? Perguntou Martina durante o almoço. Ah, querida, eu vim só para trazer uns papéis para o seu pai. Mas você pode vir só para brincar com a gente? Theo e Lívia trocaram olhares. Vamos ver, tá bom? Respondeu Lívia com carinho. Por volta das 3 da tarde o telefone tocou. A estrada havia sido liberada. Na segunda-feira seguinte, Lívia voltou ao escritório. Tudo parecia igual. A mesma mesa, os mesmos papéis, a mesma rotina. Mas alguma coisa havia mudado entre ela e Theo. Bom dia, cumprimentou ela, entrando na sala dele. Bom dia, Lívia. Ele levantou os olhos e sorriu de forma diferente. Como foi o fim de semana? Tranquilo. E o seu? As crianças perguntaram por você várias vezes. Lívia sentiu o coração acelerar. São muito carinhosas. Elas gostaram muito de você. Eu também. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Theo, eu... Sei que é estranho. Ele a interrompeu. Trabalhamos juntos há 5 anos e eu nunca prestei atenção em quem você realmente é. Você não precisa se explicar. Preciso sim. Naqueles dias na casa, eu vi você de verdade pela primeira vez. Vi como você é carinhosa, inteligente, como cuida das pessoas. E percebi que o telefone tocou interrompendo o momento. Era uma ligação urgente que Theo precisava atender. Nos dias seguintes, eles voltaram à rotina profissional, mas os olhares duravam mais tempo. As conversas se estendiam além do necessário. Havia uma tensão no ar que ambos sentiam, mas nenhum sabia bem como lidar. Algumas semanas depois, Lívia recebeu uma proposta inesperada. Trabalhar no departamento de recursos humanos da empresa, em uma posição de coordenação. Era uma promoção significativa, com melhor salário e novas responsabilidades. É uma ótima oportunidade, disse a diretora de RH. Você tem o perfil perfeito para o cargo. Lívia ficou dividida. Era o crescimento profissional que sempre quis, mas significava sair da rotina com Theo. Naquela tarde ela entrou na sala dele com uma expressão séria. Preciso falar com você. Claro, senta aí. Recebi uma proposta para coordenar o RH. Vou aceitar. Theo parou o que estava fazendo e a encarou. Você quer sair do cargo de assistente? É uma promoção importante. Sempre foi meu objetivo crescer na empresa. Claro, faz todo sentido. Ele tentou parecer profissional, mas Lívia percebeu o desapontamento. Quando você começaria? Segunda-feira que vem. É rápido. Acho melhor assim. Theo assentiu, mas ficou em silêncio por um longo momento. Posso perguntar o verdadeiro motivo? Lívia hesitou. Não sei se é boa ideia continuarmos trabalhando tão próximos. Por causa do que aconteceu na casa de campo? Por causa do que eu senti na casa de campo. A honestidade dela o pegou de surpresa. Lívia, Theo, você é meu chefe. Tem 2 filhos, uma vida complicada. Eu sou sua assistente. Não pode dar certo. E se eu não fosse seu chefe? Mas você é. E se a gente não precisasse misturar isso com o trabalho? Ela o olhou confusa. O que você quer dizer? Que talvez a gente devesse tentar descobrir o que isso significa, fora do ambiente de trabalho. Na sexta-feira, último dia de Lívia como assistente de Theo, ele a chamou antes dela ir embora. Podemos tomar um café? Não aqui, em algum lugar neutro. Theo, por favor,
Só uma conversa. No sábado à tarde, eles se encontraram em uma cafeteria no centro da cidade. Longe do escritório, longe de tudo que os definia profissionalmente. Como está sendo o novo cargo? Perguntou Theo. Ainda estou me adaptando. Muita coisa nova. Você sempre foi boa com mudanças. Eles pediram café e ficaram alguns minutos em silêncio, observando o movimento da rua. Lívia, vou ser direto. Não consegui parar de pensar em você desde aqueles dias na casa. Ela baixou os olhos. Theo, deixa eu terminar. Sei que é complicado. Sei que trabalhamos na mesma empresa, que tenho filhos, que nossa situação não é simples, mas também sei que sinto algo por você que nunca senti antes. O que você sente? Que finalmente enxerguei quem sempre esteve ali e que não quero perder essa chance. Lívia respirou fundo. Tenho medo. De quê? De começarmos algo e dar errado. De machucar você, de me machucar, de estragar a amizade que construímos. E se der certo? Ela o olhou nos olhos pela primeira vez na conversa. Você realmente acha que pode dar certo? Acho que vale a pena tentar descobrir. Lívia ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo o café já frio. Se formos tentar, disse ela finalmente, tem que ser devagar, sem pressa, sem promessas que não podemos cumprir. Do jeito que você quiser. E as crianças? As crianças já gostam de você, mas isso é responsabilidade minha. Você não precisa se preocupar. Eu me preocupo porque me importo com elas. Theo sorriu. Eu sei. É uma das coisas que mais me atraem em você. 3 meses depois, Theo ligou para Lívia numa quinta-feira. Oi, como você está? Bem. E você? Como estão as crianças? Bem também. Ouve, vou para a casa de campo no fim de semana. Você gostaria de vir? Lívia hesitou. Eles haviam se encontrado algumas vezes nas últimas semanas. Jantares tranquilos, idas ao cinema, conversas longas. O relacionamento estava crescendo devagar, como ela havia pedido. Tem certeza? Tenho. As crianças perguntaram se você podia ir, e eu queria que você voltasse lá. Por quê? Porque foi lá que tudo começou, e porque quero que você veja que dessa vez é diferente. No sábado de manhã, Lívia dirigiu até a casa de campo. O tempo estava claro, diferente da primeira vez. Quando chegou, encontrou Martina e Lucas brincando no jardim. Lívia! Gritou Martina, correndo para abraçá-la. Você voltou. Oi, lindeza. Como você está? Bem, Lucas, olha quem chegou. Lucas largou os brinquedos e veio correndo também. Lívia, você vai dormir aqui de novo? Vou sim, se vocês deixarem. Claro que deixamos, disse Martina. Você pode contar histórias de novo? Theo apareceu na varanda, sorrindo. Chegou bem? Cheguei. Ela se aproximou e ele a cumprimentou com um beijinho no rosto, natural e carinhoso. O fim de semana foi perfeito. Eles fizeram um churrasco no sábado. Foram caminhar na trilha no domingo de manhã. Assistiram a filmes à tarde. Lívia se sentiu parte da família, não uma visita. À noite, depois que as crianças dormiram, ela e Theo ficaram na varanda, olhando as estrelas. Como você está se sentindo? Perguntou ele. Bem, muito bem. Não se arrepende? De ter vindo? Não. De ter topado tentar. Lívia se virou para ele. Não. E você? Jamais. Ele segurou a mão dela. Lívia, eu te amo. Ela sentiu o coração acelerar. Eu também te amo. Foi o primeiro eu te amo dos dois, simples, honesto, verdadeiro. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando o céu estrelado, na mesma varanda onde tudo havia começado meses atrás, mas agora por escolha, não por acaso. Sabe o que é engraçado? Disse Lívia. O quê? Você sempre me viu, no trabalho, nas reuniões, todos os dias, mas não me enxergava. E agora? Agora eu sei que você me vê de verdade. Theo apertou a mão dela. E pretendo continuar vendo, todos os dias. No domingo à tarde, quando estava na hora de voltar para a cidade, Martina abraçou Lívia com força.
Você vai voltar logo? Vou sim. Promete? Prometo. Lucas também a abraçou. Lívia, você pode ficar sempre com a gente? A pergunta pegou todos de surpresa. Theo ficou vermelho. Lívia não soube o que responder. Lucas, disse Theo constrangido, não é assim que funciona. Mas eu gosto da Lívia. Eu também gosto de você, campeão, disse Lívia se abaixando na altura dele. Muito mesmo. Vamos devagar com essas coisas, tá? Tá. Mas você vai continuar vindo aqui? Vou continuar vindo aqui. Lívia acordou na casa de campo numa manhã de sábado, ouvindo Martina e Lucas brincando no jardim. Theo já estava na cozinha preparando café. Bom dia, disse ela, abraçando-o por trás. Bom dia, amor. Eles haviam oficializado a relação há 2 meses, em uma cerimônia simples, cercados apenas por quem realmente importava. Lívia continuou trabalhando no RH da empresa, e Theo promoveu outra pessoa para ser seu assistente. As crianças estão agitadas hoje, comentou ela olhando pela janela. É o aniversário da Martina na semana que vem. Ela está ansiosa. E você? Como está se sentindo? Feliz. Completo. Ele se virou e a beijou. Obrigado por ter dado uma chance para a gente. Obrigado por ter me enxergado. Eles tomaram café juntos, planejaram o dia com as crianças, discutiram os preparativos da festa de aniversário. Uma rotina simples, mas cheia de amor. Mais tarde, quando estavam todos no jardim, Martina se aproximou de Lívia. Posso te fazer uma pergunta? Claro, querida. Você sempre quis casar com o papai? Lívia sorriu. Não. No começo eu nem sabia que era possível. Mas agora você sabe. Agora eu sei que às vezes o amor aparece bem na nossa frente, mas a gente demora para perceber. Igual quando você conta a história e a gente só descobre quem é o herói no final. Exatamente igual. Martina sorriu e saiu correndo de volta para o brinquedo. Theo se aproximou e abraçou Lívia por trás. Do que vocês estavam falando? Sobre heróis de história. E o que você disse? Que às vezes a gente demora para descobrir quem é o herói. E quem é o herói da nossa história? Lívia se virou nos braços dele sorrindo. Nós dois, que finalmente aprendemos a nos ver de verdade. Eles se beijaram ali, na mesma casa onde tudo começou, cercados pelo som das crianças brincando e pelo sol da tarde que batia no jardim. Algumas histórias de amor começam com paixão à primeira vista, outras começam com encontros casuais e flechadas do destino. A história de Lívia e Theo começou com algo mais raro e precioso. O momento em que alguém deixa de ser invisível e passa a ser visto com os olhos do coração. E descobrem que o amor verdadeiro sempre esteve ali, esperando apenas que alguém olhasse de verdade.